Bem, antes da gente iniciar a reflexão do Evangelho de hoje, eu vou só passar alguns comunicados, reforçando algumas atividades da nossa casa, chamando a atenção para sábado. Todo sábado, a partir das 9 horas, nós temos o que chamamos de evangelização infanto-juvenil. É um momento que pais ou responsáveis podem trazer as crianças para fazerem atividades lúdicas, que são condicionadas ao Evangelho de Jesus e à doutrina espírita, bem como também os pais ou responsáveis, podem aí estar acompanhando palestras que são promovidas no intuito de orientar os pais referente à questão de educação e evangelização. Tá? Além disso, também aos sábados, nós temos os mesmos passes que nós temos durante a semana. Então, se porventura vocês tiverem filhos, sobrinhos, enfim, alguma criança que tenha interesse de fazer essa atividade de evangelização, é só comparecer sábado às 9 da manhã, tá bom? Bem, queridos irmãos e irmãs, vamos então nesse momento elevar o pensamento a Deus nosso Pai, a Jesus o nosso Mestre, buscando deixar de lado todos os problemas, todas as aflições, todos os pensamentos que nos causam preocupação e buscar entrar em sintonia com a equipe espiritual aqui presente, buscando dedicar esse momento a nós, as nossas reflexões íntimas, as palavras do Evangelho do Cristo, ao cuidado do nosso espírito. Vamos reservar esse momento e dedicá-lo às reflexões profundas, à nossa autoavaliação sobre os nossos propósitos, sobre quem somos e principalmente sobre o nosso progresso espiritual. E assim, agradecidos a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui presentes, agradecidos à equipe espiritual presente aqui conosco, os nossos anjos da guarda, que sempre nos acompanham e nos intuem, elevemos mais uma vez ao pensamento a Deus nosso Pai e louvamos a Ele a prece que Jesus nos deixou dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, na medida que aprendemos a perdoar os nossos devedores, e ajude-nos a não cair em tentações da vida e a livrar-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito bem. Hoje nós vamos fazer uma reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo e eu vou ser um pouco cuidadoso na reflexão desse Evangelho. Ele é um Evangelho que eu posso dizer que o primeiro contato que eu tive com ele, eu não o compreendi muito bem. E depois de muitos contatos, ainda acredito que eu não compreendo ele muito bem. Porque trata-se de uma parábola do Cristo que está no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, que chama Os Trabalhadores da Última Hora. E nós vamos refletir nessa parábola, que se chama a parábola dos trabalhadores da vinha. Tá? Em alguns lugares vocês vão ver como trabalhadores de última hora, mas a passagem que está em Mateus, no capítulo 20, do versículo 1 a 16, é também chamado de parábola dos trabalhadores da vinha. E é interessante a gente fazer uma reflexão nessa parábola, porque esse é o único capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo no qual Allan Kardec não faz nenhum comentário. Todos os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, para quem ainda não conhece o Evangelho, não pegou para ler, ele é dividido em 3 partes.
A primeira parte é sempre uma explicação sobre a questão moral de uma passagem de Cristo, escrito aí por Mateus, por Lucas, por Marcos, por Tiago, né, que foram os apóstolos que anotaram aquilo que Cristo disse. Há também o comentário de Allan Kardec sobre essas passagens de Jesus, e há também a orientação dos Espíritos. Então são 3 partes cada capítulo. E a orientação dos Espíritos são psicografias de vários Espíritos de diversos lugares, no qual Kardec, com a equipe espiritual, selecionou para fazer a seleção e a publicação do Evangelho. Tá? Esse capítulo especificamente só tem 3 orientações dos Espíritos. Por que é importante eu dizer isso para vocês? Primeiro, a gente tem que deixar muito claro o que é parábola. O que Jesus explicava por parábolas? Parábola nada mais é que histórias. Jesus, para nos ensinar alguma questão elevada, alguma questão do ponto de vista moral, ele se utilizava de histórias. Histórias com base na observação de elementos da natureza, bem como ações da vida social. Então, se você pegar toda e qualquer parábola de Jesus, são histórias que em algum momento vai estar comparando uma figueira que está seca, ou em algum momento ele vai estar comparando o comportamento social de algum indivíduo da época, né, um escriba, um fariseu, ou comparando um fariseu com um samaritano, com um publicano. Então, Jesus sempre usou figuras de linguagem na qual elementos da natureza ou aspectos da vida cotidiana e social de sua época eram essenciais para ele colocar os seus ensinamentos morais. Tá? Por que é importante a gente fazer essa reflexão? Porque, obviamente, Jesus, como espírito evoluído, ele sabia que, naquela época, nem todos tinham um grau de compreensão para poder absorver todo o conhecimento que Jesus tinha para nos passar. E eu vou estender, vou ser um pouco mais ousado. Até hoje, muitos de nós, tá, somos ainda bebês que estamos engatinhando na senda evolutiva. Muitos de nós não temos total compreensão. Eu digo compreensão, não digo a prática. A prática é certeza que nenhum de nós temos, tá? Mas eu digo em relação à compreensão. E é importante a gente fazer sempre essa análise em qualquer parábola, ou em qualquer tipo de ensinamento, ou qualquer tipo de reflexão. Nós não podemos apenas nos satisfazer com apenas uma reflexão, apenas um ponto de vista. Nós temos que ter vários pontos de vista. Nós temos que ter a capacidade de fazer essa análise. Não é porque o Ronaldo está falando aqui que ele está dizendo a verdade. Muito pelo contrário. Eu tenho muito que aprender. Por isso que eu digo reflexão. Porque eu estou fazendo uma reflexão na qual a minha reflexão induz vocês a fazer as próprias reflexões. Tá? Quando qualquer palestrante, eu, ou qualquer palestrante da casa, ou qualquer palestrante em qualquer centro espírita, falar sobre o Evangelho, são apenas reflexões que podem e devem ser contestadas. Porque o Espiritismo, a doutrina que nós seguimos, é, antes de mais nada, uma doutrina que é livre no ato de pensar. O Espiritismo não tem dogmas, ele não impõe pensamentos, ele não prega a verdade, ele prega o uso da razão, ele prega o crivo da razão, da observação, do estudo, para que nós possamos compreender aquilo que os Espíritos nos trazem. Porque nem todos os Espíritos que se comunicam conosco falam coisas verdadeiras. O próprio Kardec diz: se você quer saber se o Espírito é bom ou ruim, escute o que ele fala. Mas para isso você tem que ter o seu juízo de valor, você tem que ter a busca do seu conhecimento, você tem que ter a sua liberdade de fazer essa reflexão. E com Jesus não era diferente.
Jesus expunha a sua parábola e por meio da dialogicidade, ou seja, do diálogo, observando as leis naturais, né, os elementos da natureza, observando o comportamento da sociedade de sua época, ele expunha a sua parábola e as pessoas que ouviam eram levadas a fazer o que nós fazemos hoje, mais de 2000 anos depois, que é justamente buscar reflexão e ao mesmo tempo da nossa reflexão, o nosso autoconhecimento, que é por meio da nossa reflexão constante, do nosso autoconhecimento, que nós vamos conseguir gradativamente o nosso progresso intelectual e, consequentemente, o nosso progresso moral. Por isso que nós, antes de sermos espíritas, temos que compreender os ensinamentos do Cristo. Porque o Espiritismo nada mais é que uma religião que resgata aquilo que Cristo nos diz. O importante não é sermos espíritas. O importante é aprendermos a sermos cristãos. Então, antes eu queria fazer chamar a atenção nesse sentido, né? Fazer essa reflexão com vocês, no intuito de convidá-los a ler, inclusive, essa parábola. Posteriormente, quem não tem Evangelho, busque adquirir, na biblioteca tem o Evangelho, tem também na internet, enfim, é acessível. Depois convido vocês a ir a lerem, fazer a reflexão de cada um de vocês. E eu vou fazer a leitura desse capítulo 20, que são os trabalhadores de última hora, mais conhecidos como trabalhadores da vinha. Tá? Eu vou fazer uma leitura completa e vou parar depois em alguns parágrafos para a gente ir desvendando os significados ou os significados e reflexões que essa parábola pode trazer para a gente. Então vamos lá, os trabalhadores da última hora, trabalhadores da vinha. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que, ao romper do dia, saiu a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo combinado com os trabalhadores que eles teriam uma moeda por sua jornada de trabalho, enviou-os à vinha. Saiu ainda na terceira hora do dia e, tendo visto outros trabalhadores que permaneciam na praça, sem nada a fazer, lhes disse: ide também vós outros à minha vinha, e vos darei o que for razoável. E eles para lá se foram. Saiu ainda na sexta e na nona hora do dia, fez a mesma coisa. E saindo na 11ª hora, encontrou outros que estavam ainda sem nada o que fazer, aos quais disse: por que permaneceis aí durante todo o dia sem trabalhar? Foi porque ninguém nos assalariou, disseram. E ele lhes disse: ide também vós para a minha vinha. Chegada a noite, o senhor da vinha disse àquele que tomava conta de seus negócios: clamai os trabalhadores e pagai-lhes, começando pelos últimos até os primeiros. Aqueles, pois, que vieram para a minha vinha apenas na 11ª hora, aproximando-se, receberam uma moeda cada um. Os que foram assalariados primeiro, vindo por sua vez, julgaram que deveriam receber mais, mas não receberam mais do que uma moeda cada um. E ao recebê-la, murmuraram contra o pai de família, dizendo: os últimos trabalharam apenas uma hora, e pagastes tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. Mas como resposta, disse a um deles: meu amigo, não cometi injustiça para convosco. Não combinamos receberdes uma moeda por vossa jornada? Tomai o que vos pertence e ide. Quanto a mim, quero dar a este último tanto quanto dei a vós. Não é me permitido o que eu quero? Vosso olho é mau porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Meio confuso, né? Porque olha só, você chama uma equipe de trabalhadores para ir, lá no comecinho do dia. Eles trabalham o dia todo, e aí vai passando 3 horas, tem um grupo de trabalhadores, chama-se para trabalhar. Aí passa-se 9 horas, chama outro. Passa-se 11 horas,
chama outro que trabalha só uma hora, e no final todo mundo recebe. Juro que a primeira vez, a falta de atenção na leitura, eu li, falei, nossa, que injustiça. Então quer dizer que quem trabalha mais não recebe mais? Como assim? Por isso que eu acho interessante a gente fazer uma análise de cada frase. Jesus contava por parábolas. Tá? Ele usava um sentido figurado para as explicações morais que ele tinha que dar. Então o que a gente vai fazer? Uma análise de discurso de que Jesus nos disse e tentar fazer uma interpretação. Veja que interessante. Primeiro parágrafo ele diz o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um pai de família, que ao romper do dia saiu a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha, tendo combinado com os trabalhadores que eles teriam uma moeda por sua jornada de trabalho, enviou-os à vinha. O reino dos céus. O que é o reino dos céus? Reino dos céus, aquilo que está acima de nós, as leis divinas, o Espírito perfeito, Deus está acima de nós. O reino dos céus é semelhante ao pai de família. Então assim, as leis divinas funcionam como um pai de família. O que é um pai de família? Pai de família é aquele que cuida da família, é aquele que assume as responsabilidades da sua família. Então as leis divinas, elas agem como se fosse um pai, que observa, que cuida de todos, certo? Que quando começa o dia, quando rompe o dia, vai lá e busca seus trabalhadores, e combina com eles aqui na primeira, que eles teriam uma moeda pela sua jornada de trabalho, e convida esses trabalhadores que estavam sem trabalhar para ir para a sua vida. Tá? Ou seja, Deus chama a gente para seguir o seu caminho, para nós servirmos a sua criação divina. Essa é uma interpretação, tá? E nós somos convidados, e pelas leis divinas nós teremos recompensa por aquilo que fizemos, que no caso aqui está o sentido figurado de uma moeda. E é óbvio, toda ação tem sua reação. Todo bem que você faz, você tem recompensa por ele, você tem o retorno dele. Todo mal que você faz, certo? As leis divinas agem assim. Deus não é mau. Se Deus fosse mau, ele não seria Deus. Não seria soberanamente justo e bom, se houvesse algum resquício de maldade. E vamos para o segundo parágrafo. Saiu ainda na terceira hora do dia, e tendo visto outros que permaneciam na praça sem nada a fazer, lhes disse: ide também vós outros à minha vinha, e vos darei o que for razoável. E eles para lá se foram. Então ele chamou o primeiro grupo e combinou uma moeda. O segundo grupo que estava lá, ansioso para trabalhar, que não estava lá porque não queria trabalhar, estava esperando alguém que assalariasse, para que eles pudessem servir. Vou repetir essa frase aqui, ó. Venham vós outros à minha vinha, e vos darei o que for razoável. Ele não combinou quanto ia dar. Vocês querem trabalhar? Vem, me segue. Eu não vou falar quanto eu vou te dar. Apenas me siga. Você quer me servir? Você quer garantir o seu pão? Venha. E olha que interessante. Fazendo análise com o pai de família. O pai de família é aquele que cuida de todos os filhos. Do filho bom, né? Que socialmente dá orgulho para o pai, né? Que estuda. Né? O pai é meio bobo, né? Mãe, todo filho é bom. Né? E se ele cumpre uma regra social, uma ascensão social, ele fica melhor ainda. Né? Mas Deus não pensa assim. Filhos são todos aqueles. Aquele que é bom, aquele que é mau. Todos nós somos filhos de Deus. Imagina se Deus fosse usar algum critério para classificar seus filhos. Com certeza eu estaria excluído. Eu acho que a maioria, inclusive. Tá? Então, a bondade de Deus abarca todos os seus filhos. Deus é a inteligência suprema. Ele sabe de tudo. Então, obviamente,
dentro dessa parábola, ele diz assim: mesmo aqueles que não me seguiram antes, eu estou chamando de novo e estou oferecendo a eles a oportunidade de trabalhar na minha vida. Tá? E podemos analisar também que a ideia de vou te dar o que for razoável significa vou te dar aquilo que você precisa para você servir a minha vida. Não vai te faltar nada. Eu vou te dar aquilo que é necessário. Eu vou te dar uma bênção divina, um favor divino para que você possa buscar me ajudar na criação, buscar no cultivo da minha vida. Vamos para o terceiro parágrafo. Acho que está ficando mais claro para vocês, eu fazendo uma análise de cada parágrafo. O terceiro parágrafo diz o seguinte: saiu primeiro, na primeira hora, depois na terceira hora, e no terceiro parágrafo diz o seguinte: saiu ainda na sexta e na nona hora do dia, fez a mesma coisa, não diz mais nada. Em vários momentos do dia, ele foi trazendo trabalhadores para sua vinha na mesma condição: eu vou dar aquilo que for razoável. E os trabalhadores, na história, não contestaram, foram para a vinha. Tá? Estavam ali persistindo em poder servir. Fazendo um comparativo conosco, a gente podia dizer o seguinte, né? Deus persiste o tempo todo com nós. Nós também somos os trabalhadores da vida. Tá? E Deus sempre nos ajuda. De que forma? Ele manda seus emissários chamar a gente para buscar a espiritualidade, para buscar dar um sentido na nossa vida. Ele busca, às vezes por meio de formas incompreensíveis ou pela dor, que é o que comumente acontece, fazer a gente buscar refletir sobre algo maior do que aquilo que é palpável de imediato nas nossas vidas, né? Então, essa parábola também tem muito a ver com isso. O tempo todo Deus está nos chamando para servir a sua vinha, tá? Ele sempre coloca situações para que nós busquemos, obviamente, dando o que nos é razoável, para a gente seguir um bom caminho, para a gente construir junto com Deus, né? Porque, como diz Jesus, vós sois deuses, né? Então, para nós participarmos da criação divina e ajudarmos uns aos outros, vamos dizer assim. Vamos para o quarto parágrafo. E saindo na 11ª hora, encontrou outros que estavam sem nada a fazer. Depois de 11 horas, 11ª hora. Aos quais disse: peraí, por que permaneceis aí durante todo o dia sem trabalhar? Ele fez a pergunta. E aí alguém responde: foi porque ninguém nos assalariou, ninguém deu oportunidade. Disseram. E ele lhes disse: ide também vós outros para a minha vinha. Não seja por isso, eu darei a oportunidade para todos. Tá? Eles não estavam lá na condição de não quererem fazer nada. Eles estavam lá na condição de não estarem fazendo nada. E foi bem claro o texto. Porque não tiveram alguém para salariar. Eles estavam sem trabalhar porque não tiveram oportunidade de trabalhar. Porque ninguém os assalariou. Nós somos como eles. É horrível você estar sem trabalhar. Vou dizer materialmente falando. Você está com vontade, você precisa trabalhar, e você não tem um emprego, você fica doido. Você está ali. Você não está sem trabalhar porque você não gosta de trabalhar, porque você não tem oportunidade de servir. Com Deus é a mesma coisa. No caso dessa passagem, é a mesma coisa. Estavam ali, muitos estão ali esperando o momento certo para poder servir. Do ponto de vista espiritual. Muitos estão ali aguardando a oportunidade, se preparando para poder servir. E Deus chama esses também. Deus não deixa de chamar ninguém. Nós muitas vezes que temos medo de trabalhar, né? Eu acho que eu não vou conseguir. Eu não sei se eu faço isso agora. E quando se fala em trabalhar em prol de algo sublime, que não tem um retorno principalmente financeiro, é pior ainda. Quer saber? Quando tiver com mais idade, eu vou para a igreja, vou para
casa espírita, né? Mas eu vou esperar mais idade. Primeiro eu vou cuidar das minhas coisas materiais, né? Aí vem a vida e chacoalha assim, não vai ter jeito. Vou ter que deixar o Big Brother de lado, no bom sentido, e vou ter que ler, fazer uma leitura, vou ter que buscar algum sentido, porque é automático isso. Nós somos os trabalhadores de última hora. Deus está sempre chamando a gente de alguma forma. Essa é uma interpretação que a gente pode fazer, por exemplo, no quarto parágrafo. Vamos para o quinto? Quinto. Chegada a noite, o senhor da vinha disse àquele que tomava conta de seus negócios: chamai os trabalhadores e pagai-lhes, começando pelos últimos até os primeiros. Aqueles, pois, que vieram para a vinha apenas na 11ª hora, aproximando-se, receberam uma moeda cada um. Olha que interessante. Vou repetir esse comecinho aqui, ó. O senhor da vinha chegou para aquele que cuidava de seus negócios, não foi ele. Pegou um responsável lá e disse assim, ó, vamos pagar todo mundo? Então chama aqueles que começaram por último e dê uma moeda para eles. Quem eram os últimos? Quantos eles iam receber para trabalhar? Eles não sabiam. Lembra? Eles não foi combinado. Foi combinado uma moeda com os primeiros. Com os últimos não. Eles foram lá, estavam ansiosos, esperando a oportunidade de servir, aceitaram o compromisso de trabalhar na vinha, sem saber quanto iam ganhar. Sem interesse. O interesse era apenas ter a oportunidade do trabalho para poder garantir aquilo que era necessário, que foi o que foi prometido. Vocês vão ser recompensados com aquilo que é básico, né? Nós vamos ver aqui o que vamos dar, mas vocês vão ser recompensados com aquilo que vai garantir uma certa tranquilidade para vocês. Então, é importante entender isso, porque não é questão de injustiça. O dono da vinha poderia fazer o que quisesse com a vinha. Ele poderia pagar 2 moedas para os últimos. A questão é justamente isso. Ele criou o critério e ele mesmo pagou todos por igual, independente da quantidade de horas que trabalhou. Ele cumpriu com aquilo que ele cumpriu com aqueles da primeira hora e ao mesmo tempo recompensou da forma que ele achou justa com aqueles últimos. Porque ele sabia que aquelas pessoas estavam ali com a mesma boa vontade do que aqueles das primeiras horas. Elas estavam dispostas a servir. Imagina a angústia daquele, vamos entrar um pouco na história, daquele que quer servir e não consegue. A história do desempregado. Imagina aquele que quer fazer as coisas acontecer e está travado, não aparece nada. Deus foi injusto com eles? Não, ele deu oportunidade igual para todos, porque todos nós somos iguais perante Deus. Não há ninguém que tem méritos e não há ninguém que é desprezado. Todos nós temos as mesmas leis. Nós não somos iguais, mas todos nós somos iguais em condições, cada qual segundo o seu grau de compreensão e evolução espiritual. Deus não dá privilégio para aquele que sabe mais ou para aquele que sabe menos. Muito pelo contrário. Ele fala que quanto mais for dado, mais vai ser cobrado. E na vida também é assim. Tá? O tempo todo Deus nos convida a servirmos. O tempo todo, em qualquer momento da vida, nós somos chamados a fazer essas reflexões. Pode parar, né? Eu não sou vidente, tá? Pelo amor de Deus, mas é óbvio que todos os momentos da vida nós vivenciamos, passamos por aprendizados, passamos por sofrimentos, nós idealizamos muitas coisas que não dão certo, outras dão melhor do que a gente imaginou. Tá? Então tudo isso faz parte, desde que a gente busque a vida, desde que a gente seja aquele trabalhador disposto a servir de alguma forma. Eu digo servir não é trabalhar numa casa espírita não, gente.
Servir não significa, sei lá, em um orfanato, ajudar uma pessoa. É importante? Claro que é. Você pode servir sendo melhor que a sua família, sendo melhor que seu amigo de trabalho. E você pode ter certeza que nós seremos recompensados por isso. Desde que haja o desprendimento e o interesse de servir. Não em troco da moeda. Porque é exatamente o que acontece no último parágrafo. Olha só o último parágrafo. Os que vieram, né, vou resumir aqui para não ficar muito extenso. Os que foram assalariados primeiro, viram aquilo, né? Julgaram que deveriam receber mais. Mas eles não receberam. E aí eu vou pegar a fala. Os últimos vão receber por uma hora aquilo que nós passamos o dia todo, trabalhamos o dia todo, suportamos o peso do dia inteiro e do calor. E olha a resposta. Meu amigo, né, não o senhor da vinha, mas aquele que foi designado pelo senhor da vinha a fazer um pagamento, disse assim: meu amigo, não cometi injustiça para convosco. Não combinamos receberdes uma moeda por vossa jornada? Então não teve justiça. Tomai o que vos pertence. Ide. Cuida da sua vida. Ide. Quanto a mim, quero dar a este último tanto quanto dei a vós. Não é me permitido fazer isso? Vosso olho é mau porque sou bom? Quem é você para julgar o que eu tenho que fazer? O que está de errado? Aí a gente entra numa outra questão. Que muitos trabalhadores são chamados, têm a oportunidade de servir e são ingratos. Eles tiveram emprego primeiro que os outros, tiveram tudo combinado, inclusive o que iam ganhar, né? Desde o começo, sabiam que iam trabalhar o dia todo, foram trabalhar e foi vindo os outros, né, chegarem, não percebeu que aqueles outros que chegaram depois viveram as suas angústias, porque estavam lá esperando ter a mesma condição do que aqueles que eram os primeiros, e no final eles se sentiram injustiçados. Na vida é a mesma coisa. Quantas oportunidades Deus dá, quantos caminhos Ele nos oferece durante a vida, lá no começo, e nós de maneira ingrata, ou desprezamos, né? Não vamos trabalhar, não ficamos nem na praça esperando o trabalho, vai embora fazer outras coisas, né? Ou de maneira ingrata, acaba sentindo inveja do outro. Não agradece que Deus pensou na gente lá primeiro, no caso da parábola de poder dar um emprego para a gente trabalhar. Você trabalhou o dia todo, mas você trabalhou tranquilo, você tinha garantia de você ia receber, e aquele outro que não tinha? Ele não vê isso, né? No final ele vai querer medir por um juízo de valor, e um valor financeiro, inclusive, né? Então, a gente tem que chamar a atenção nesse sentido, né? Dessa cobiça, dessa inveja que os primeiros trabalhadores têm, né? Que basicamente exemplifica aquelas pessoas em que Deus dá todas as oportunidades lá desde o começo e que a pessoa trata com ingratidão. E mais do que isso, né? Acaba invejando o outro. E inveja é um sentimento horrível. O que é inveja? Já disse algumas vezes aqui. Inveja é quando você não permite que o outro tenha algo. Não é que você quer ter aquilo do outro. O que você pode ter pelo outro é uma admiração. A admiração faz mal? Depende do grau de admiração. Olha, você sabe tocar um violão muito bem, parabéns. Poxa, acho muito lindo você tocar. Qual o caminho que eu faço para me aprender? Isso é uma admiração. Quando eu quero uma coisa do outro, quando eu falo assim, nossa, esse violão é muito bonito, eu quero esse violão para mim. E você faz de tudo para que aquela pessoa te dê aquele violão, você arruma um jeito de pegar o violão daquela pessoa, também é inveja. Aquilo é cobiça. Você quer tirar do outro o que ele tem.
A inveja é muito pior, porque você não quer que o outro tenha. Isso é muito ruim. Porque a inveja, como diz o velho ditado, a inveja mata. Porque você cria na sua mente a ideia de que você pensa mais em você, você pensa no outro não ter. Você fica alienado. É uma auto-obsessão. Né? Muitas vezes a pessoa, não está obsediada, é mau espírito. Não é nada, não, é uma pessoa invejosa mesmo. Ela não é feliz, ela não quer que a outra pessoa não tenha nada. Ela vive num grau de alienação e de auto-obsessão que ela não é feliz e não quer que o outro seja feliz. Isso é inveja. E para a gente encerrar por causa do tempo, a última frase que nos diz essa parábola. Os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Ou seja, nesse caso, os últimos foram aqueles que serviram sem interesse, sem saber quanto iam ganhar, vão ser os primeiros no reino dos céus, enquanto os primeiros serão os últimos, que foi aqueles que não souberam aproveitar a oportunidade que o Senhor da vinha deu de trabalhar, porque muitos vão ser chamados, né? Todos, em qualquer momento, todos vão ser chamados, mas poucos serão escolhidos. Imagina se a gente pudesse dar uma continuidade nessa parábola, tipo, o que aconteceu no dia seguinte, quem foi chamado? Né? Jesus não entrou nesse debate, se ele não entrou, é muito denso. Mas a ideia basicamente é essa: muitos vão ser chamados. Deus vai chamar o tempo todo, mas poucos vão ser escolhidos, porque poucos vão ter o desprendimento, a vontade, a paciência de poder servir a Deus. E poucos vão ser escolhidos, tá? Porque vão ser chamados, mas vão se perder por orgulho, por vaidade, pela inveja, pela ingratidão, e no final esquece a oportunidade que Deus deu. Porque o nosso compromisso na Terra, fazendo uma análise fora da parábola, e que nos traz o Espiritismo, né, por meio dos Espíritos, analisando as passagens do Cristo, é a evolução espiritual. Deus nos dá a oportunidade o tempo todo. Nós somos chamados o tempo todo a servir o caminho do bem, a servir o caminho do progresso moral. Quantas histórias de vida a gente não vê que é assim? Muito parecida com essa parábola, né? São chamados na primeira hora. As nossas histórias são assim, de alguma forma, né? Nós com certeza não somos trabalhadores da primeira hora. Talvez nós sejamos no último. Acho que de repente nós nem estamos na praça ainda. Mas enfim. O importante é a gente ter essa ciência, tá? Buscar refletir, não só essa parábola, mas qualquer parábola do Cristo, nesse caminho. Tá? O que ele quer nos dizer? O que ele quis ensinar com essa história? E buscar nos imaginarmos mesmo como os trabalhadores da vida, né? Sabendo que em momentos da vida nós somos os primeiros, que foram chamados, nós somos em hora que nós agimos como os últimos, porque a vida é cheia desses impasses, né? A gente cai, levanta, luta, ganha, e a vida vai seguindo. Nós idealizamos coisas que achamos que não vai dar certo, e às vezes não dá, às vezes ela muda, tá? Como diz nessa parábola, né? Eu vou te dar aquilo que foi necessário. Não vou te dar mais, vou te dar aquilo que você precisar. E às vezes na vida acontece isso também, né? A gente age por um caminho certo, e quando a gente vê, nossa, a gente idealizou uma coisa, e passa o tempo e vem uma coisa bem melhor. Em todos os sentidos. Sentido material, né? Você não arrumou aquele emprego que você queria, falava, nossa, eu queria tanto esse emprego, ai meu Deus, o que eu faço agora? Aí você sofre mais 3 meses de angústia, aparece outro, muito melhor. Financeiramente, na relação de trabalho com os amigos, né? Aí você fala, olha, graças a Deus. Na vida assim, na vida familiar é a mesma coisa. Na vida familiar também é a mesma coisa, né? Tudo
E você fala, nossa, que situação difícil, tal parente está passando, e de repente no estalar de olhos, nossa, olha como aquela pessoa mudou, nossa, que bom que ela enxergou aquele mal que ela estava fazendo para ela mesma. Né? Na vida afetiva, então, nem se fala, né? Principalmente na adolescência, né? Conhece alguém? Ai, deu certo, não sei o que, ai, me lasquei aqui, daqui a pouco, e tudo se ajeita de novo. Então, Deus age o tempo todo nas nossas vidas, né? E sempre nos dá a oportunidade de nós buscarmos as suas vinhas, de nós ficarmos nas suas vinhas, de nós buscarmos o caminho, para que a gente possa servir, para que a gente possa ser útil, para que nós possamos ser melhor para nós e para o nosso próximo. Não devemos nos preocupar com a moeda dos outros. Deixa os outros falar com a moeda deles. Tá? O mais importante é a gente ter a vontade de seguir, fazer como aqueles trabalhadores de última hora. Buscar seguir com paciência, com resignação. Porque as leis divinas, né? O reino dos céus é igual para todos. Quando a gente aprender a ser igual aos trabalhadores de última hora e ter fé, buscar ter caridade com o próximo e ter esse desprendimento para poder servir sem saber o que vai ganhar nada em troca, talvez ainda nessa condição a gente possa progredir um pouco mais. E para finalizar, uma história bem rápida do Chico Xavier, que tinha um menino que chegou para ele uma vez e falou assim: Chico, sabe o que eu queria ser quando eu crescer? Eu queria ser a luz do mundo. O Chico olhou admirado e falou: nossa, menino, eu quero ser a luz do mundo. E o Chico não desanimou, não, falou: você pode ser a luz do mundo quando você acender a luz que está dentro de você. Tá? Como diz Jesus, vós sois deuses, nós temos esse poder. E quem sabe um dia a gente possa pelo menos criar uma faísquinha nas nossas luzes e iluminar minimamente a gente, quem está próximo de nós, né? E que assim seja. Boa noite a todos. Vamos então nesse momento agradecer a Deus, agradecer a Jesus, agradecer a equipe espiritual aqui presente por mais uma oportunidade de refletirmos sobre os ensinamentos do nosso Mestre. Agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos aqui nesta casa, na companhia dessa equipe espiritual amiga, que nos acompanha, que nos instrui. E unidos agora em pensamento com a equipe espiritual desta casa, em sintonia com a imagem do nosso Mestre Jesus, vamos mentalizar nessa sala uma luz. No centro dessa sala, um ponto de luz que se expande e que ilumina todo esse nosso ambiente. E essa luz atinja cada um de nós, encarnados e desencarnados, e perpassa por cada parte de nosso corpo, acendendo também a nossa própria luz, nosso desejo interior de poder auxiliar, de poder servir, de ter ciência das nossas limitações, mas principalmente ter a vontade de buscar a nossa melhoria. E unidos nesse pensamento de paz, de serenidade, encoberto por essa luz que emana lá do alto e na companhia dos nossos amigos espirituais, tendo a imagem de Jesus na nossa mente e a sua energia em nosso coração, mentalizamos o nosso lar. Entramos no nosso lar, observamos em pensamento cada espaço do nosso lar, as pessoas que ali estão, os animais que ali se encontram, e vamos distribuindo essa energia que nos foi concedida
pelos Espíritos, e que essa energia perpasse todo canto do nosso lar, e que retire de lá toda e qualquer energia negativa que nós ainda produzimos, infelizmente, pelas nossas distrações e pelos nossos maus pensamentos. E se porventura tiver algum irmão lá no nosso lar que não tenha o propósito do bem, que ele possa ser encaminhado por essa equipe espiritual que nos acompanha para o atendimento necessário. Ainda em pensamento, com essa luz no nosso lar, mentalizemos agora os nossos locais de trabalho, o lugar onde nos é permitido ganhar o pão material de cada dia. Irradiamos essa luz em todos os seus ambientes, em todas as pessoas amigas e também aquelas pessoas que ainda não aprendemos a compreender. E que se tiver também algum irmão que não tenha o propósito do bem, ou que queira nos prejudicar em algum sentido, que ele também possa ser atendido por essa equipe espiritual, encaminhado ao lugar necessário. Ainda em pensamento, iluminados por essa energia por nós concedidas, mentalizemos a casa dos nossos familiares, mentalizemos a casa das pessoas que sabemos que passam por alguma necessidade, mentalizemos também aqueles que não são anônimos e que estão nas ruas, nos hospitais, nos presídios, que eles possam, cada um conforme a sua necessidade, o seu merecimento, partilhar dessa luz que nos foi concedida por essa espiritualidade maior. E agora, nesse momento, retornamos para essa sala, buscamos sentir o nosso corpo físico, nossas mãos, nossos pés. Buscamos estar ao lado dos nossos amigos espirituais e pedimos licença a Deus, nosso Pai maior, para encerrarmos o Evangelho desta noite, louvando a Ele a prece que Jesus nos deixou quando esteve entre nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, na medida que aprendemos a perdoar os nossos devedores. E ajude-nos a não cair em tentações da vida e a livrar-nos de todo mal. Pois a ti pertence o reino, o esplendor e a glória, para todos sempre. Graças a Deus e graças a Jesus.